Eu te pergunto, qual é a altura desse prédio? Se quer descobrir, então vem comigo até o final. Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí eu te trago essa questão. Um observador de 1,7 metros de altura que ele tem, e está olhando num ângulo de 45 graus, numa distância de 30 metros do prédio, ele quer saber qual é a altura do prédio. É possível calcular esse tipo de conta? Sim, é muito possível, e até na vida prática. Se tiver um transferidor que tu consiga medir quando tu olha, medir o ângulo que tu está olhando, tu pode sim calcular a altura de um prédio sem subir o prédio ou usar uma trena enorme para calcular essa altura desse prédio. E aí, para começar, uma coisa que a gente tem que fazer é utilizar as relações trigonométricas. E como é que a gente utiliza? A gente tem seno, cosseno e tangente do ângulo. E o que diz as nossas relações trigonométricas? Que seno do ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que o cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então esse é o primeiro ponto que tem que conhecer. Ah, mas onde é que se aplica isso? Se tu observar, olhando aqui esse prédio, essa observação, ó, se tu olhar aqui, forma um triângulo. E melhor, um triângulo retângulo. Então quando tiver um triângulo retângulo, com uma das medidas do lado e um ângulo, tu vai usar a relação trigonométrica. A questão é saber quem é hipotenusa, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. E aí, olhando essa figura, que a distância que ele está a 30 metros é a mesma coisa que 30 metros aqui. E ele quer saber a altura. Mas lembrando, o cálculo, vou chamar de x essa altura, vai calcular a partir daqui do olho dele, aqui da altura do prédio. Não vai calcular esse trecho. Esse trecho depois a gente tem que somar com a altura dele, da questão do prédio. Então a gente tem que achar o valor de x. Agora, quem é quem? Relembrando, num triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é o maior segmento. Então, no caso, a hipotenusa é esse segmento aqui. E ele sempre está olhando o ângulozinho de 90 graus. Então, a hipotenusa sempre está olhando o quadradinho, o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Eu botei esse quadradinho aí quando forma um L. E aí, agora olhando aqui, então, essa aqui é a nossa hipotenusa. E esse aqui são nossos catetos. Agora, quem é cateto oposto e cateto adjacente? Como o ângulo aqui é 45 graus e o ângulo está aqui, como esse 30 está colado com o ângulo, esse 30 aqui é o cateto adjacente, ele está adjacente ao ângulo. Já esse x, ele está oposto, ele não toca o ângulo. Então, esse x é o cateto oposto. Então, aqui vai ser o nosso CO e aqui vai ser o nosso CA, cateto adjacente. E aí, qual é a relação que tu usa? Como a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente, ou pelo menos a gente vai descobrir o cateto oposto, onde é que tem os dois aqui? Olhando, é a tangente. Então a gente vai usar a tangente, porque a gente tem o cateto oposto e adjacente. Então como é que faz? Tangente do o alfa é o ângulo, então como o ângulo é 45, vai ser tangente de 45 graus igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o nosso x, então vai ser x sobre o 30. E agora a gente tem a nossa relação entre tangente, x e 30. E aí como é que a gente faz? A gente tem que isolar o x. Mas aí eu te pergunto, qual é o valor de tangente de 45 graus? Na verdade, existe uma tabela trigonométrica de ângulos notáveis. E a tangente de 45 graus é 1. Então ele vale sempre 1. Quando tu falar em tangente de 45, sempre vai valer 1. Por quê? Porque nos cálculos, sempre quando pegar um triângulo tiver de 45 graus, sempre quando tu dividir um pelo outro, vai dar sempre valor 1. Não interessa o tamanho do triângulo. Tu pode pegar qualquer tamanho de triângulo. Se tiver 45, um pelo outro vai dar 1. E agora, como é que faz? No lugar da tangente de 45 fica o 1. Vou colocar o 1 aqui, igual a x sobre 30. E agora, como o 30 está dividindo o x, para isolar o x, deixar o x sozinho, a gente tem que multiplicar por 30 para eliminar os dois. Multiplicando por 30 de um lado, multiplica 30 do outro lado. E aí como é que fica? 30 vezes 1 vai dar 30. Então eu coloco o 30 aqui. E aqui esses dois eu corto. Fica igual a x. Logo, o meu resultado final vai ser 30 metros também. Mas está feita a conta ainda? Claro que não. Lembra que a gente calculou esse trecho aqui. Só que tem a altura da pessoa que é 1,7, da pessoinha que está olhando a ponta do prédio.
Então a gente tem que considerar que o valor total, a altura total do prédio é 30 mais 1,7. Aí sim, a altura desse prédio, até vou desenhar um desenho do prédio, vai dar 31,7 metros e aí sim tá feita a conta. E se tu gostou desse desenvolvimento, aprendeu um pouquinho de trigonometria, mas isso aqui é a ponta do iceberg, mas já ajuda pra caramba. Então peço para te curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos toda semana. E aí eu vou deixar indicado esse outro vídeo aqui para te poder aprofundar muito mais seus conhecimentos. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!